Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado de 1 grau de agosto. Estamos na 17ª semana do tempo comum. Antes de qualquer compromisso deste dia, existe um convite que Deus faz ao seu coração. Pare por alguns instantes e deixe que Ele caminhe com você. Talvez você tenha começado este sábado pensando em tudo que ainda falta resolver. A casa precisa de atenção. O trabalho continua esperando. As despesas não desaparecem porque chegou o fim de semana. Alguém da família precisa de você. Há mensagens que ainda precisam ser respondidas. E no meio de tantas responsabilidades, você talvez tenha esquecido de perguntar uma coisa muito importante: como está a minha alma? Porque é possível cuidar de tudo ao nosso redor e ao mesmo tempo deixar o coração completamente abandonado. Há pessoas que alimentam a família todos os dias, mas passam semanas sem alimentar a própria esperança. Existem homens e mulheres que encontram forças para levantar todos os outros, mas já não sabem onde encontrar forças para si mesmos. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você aprendeu a suportar, aprendeu a continuar, aprendeu até esconder o sofrimento para que ninguém se preocupasse. Mas Deus nunca pediu que você escondesse suas dores dele. Pelo contrário, o Senhor prefere encontrar um coração sincero do que um coração que finge estar bem. Talvez exista hoje uma luta que ninguém conhece, uma decisão que você precisa tomar e que tem tirado sua paz. Talvez você esteja convivendo com alguém que constantemente coloca sua fé à prova. Ou talvez o que mais doa seja perceber que fazer o que é certo nem sempre traz reconhecimento. Às vezes parece exatamente o contrário. Quanto mais você procura viver com honestidade, mais enfrenta incompreensões. Quanto mais tenta permanecer fiel a Deus, mais surgem obstáculos inesperados. É nesses momentos que nasce uma pergunta silenciosa: será que Deus realmente está vendo tudo isso? E a resposta desta manhã é simples: sim, Ele vê. Ele vê quando você escolhe o silêncio para evitar uma briga. Ele vê quando você renuncia a uma vantagem porque sabe que ela não seria justa. Ele vê quando você permanece firme na fé, mesmo sendo motivo de ironia ou incompreensão. Nenhuma dessas escolhas passa despercebida aos olhos do Pai. No Evangelho de hoje, contemplaremos João Batista, um homem que permaneceu fiel à verdade sem negociar sua consciência. Sua história nos lembra que a fidelidade nem sempre é confortável, mas sempre produz frutos diante de Deus. E talvez seja justamente essa preparação que o Senhor queira fazer no seu coração antes de ouvirmos sua palavra. Porque o mundo ensina que devemos buscar aprovação. Jesus ensina que devemos buscar fidelidade. O mundo muda conforme as conveniências. A verdade de Deus permanece. E quando construímos nossa vida sobre essa verdade, talvez enfrentemos ventos fortes, mas não perdemos o rumo. Se neste momento você sente necessidade de renovar sua confiança, escreva nos comentários como uma oração: Senhor, permanece comigo. Escreva com simplicidade. Talvez essas poucas palavras expressem aquilo que seu coração não consegue colocar em frases maiores. Agora vamos entrar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, obrigado porque este novo amanhecer é mais uma oportunidade de caminhar contigo. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado porque, mesmo sem perceber, tua mão me sustentou durante toda a noite. Neste início de sábado, eu te entrego tudo que faz parte da minha realidade. Entrego minha casa, com suas alegrias e dificuldades. Entrego minha família, com suas feridas e esperanças. Entrego meu trabalho, minhas responsabilidades e aquilo que ainda preciso conquistar. Entrego também aquilo que escondo atrás das palavras, os medos que ninguém conhece, as preocupações que voltam todas as madrugadas, as lembranças que ainda machucam, as injustiças que não consigo compreender.
recebe também minhas limitações, aquilo que tento controlar e não consigo, aquilo que desejo mudar, mas ainda permanece igual. Ensina-me, Senhor, a não medir minha vida pelos resultados imediatos. Ensina-me a permanecer fiel mesmo quando não vejo recompensas. Dá-me um coração semelhante ao de João Batista, humilde para reconhecer que tudo vem de Ti, corajoso para permanecer na verdade e cheio de paz, para confiar que Tua vontade sempre conduz ao verdadeiro bem. Que antes de qualquer vitória exterior neste sábado, aconteça dentro de mim o maior de todos os milagres. Permanecer unido a Ti, sem permitir que o medo, a decepção ou o desânimo me afastem do Teu amor. E é justamente sobre esse caminho de fidelidade que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12, nos apresenta um dos momentos mais dolorosos da vida de João Batista. Um homem que nunca procurou riqueza, poder ou reconhecimento. Sua única preocupação era preparar os caminhos do Senhor e anunciar a verdade. João sabia que suas palavras poderiam incomodar. Mesmo assim, não deixou de dizer aquilo que precisava ser dito. E por causa dessa fidelidade, foi preso. Mais tarde, por causa da vaidade, do orgulho e das escolhas erradas de outras pessoas, sua vida foi tirada. À primeira vista, essa história parece difícil de compreender, porque nós gostaríamos que quem faz o bem fosse sempre recompensado imediatamente. Gostaríamos que a justiça acontecesse no mesmo instante. Gostaríamos que Deus impedisse todo o sofrimento daqueles que o amam. Mas o Evangelho nos revela algo muito mais profundo. A fidelidade nunca é desperdiçada diante de Deus. Ainda que os homens não reconheçam, ainda que o mundo pareça premiar a mentira, ainda que a verdade custe lágrimas, Deus jamais abandona aqueles que permanecem ao seu lado. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida, não exatamente como João Batista, mas quem sabe você também já experimentou a dor de permanecer firme enquanto outros escolheram um caminho mais fácil. Talvez tenha recusado uma desonestidade no trabalho. Talvez tenha decidido salvar o seu casamento enquanto parecia mais fácil desistir. Talvez continue cuidando de alguém doente sem ouvir sequer uma palavra de agradecimento. Talvez tenha escolhido perdoar enquanto todos esperavam vingança. Essas escolhas quase nunca aparecem diante das pessoas, mas aparecem diante de Deus. E isso basta, porque o Pai não mede nossa vida pelos aplausos que recebemos. Ele olha para a fidelidade escondida, olha para o sacrifício silencioso, olha para as pequenas renúncias feitas por amor. João Batista poderia ter permanecido calado, poderia ter evitado o conflito, poderia ter protegido a própria vida, mas preferiu permanecer fiel à missão que Deus lhe havia confiado. Isso nos faz pensar: quantas vezes deixamos de fazer o bem porque temos medo da opinião dos outros? Quantas vezes escondemos nossa fé para evitar críticas? Quantas vezes aceitamos pequenas mentiras apenas para sermos aceitos? O Senhor não nos pede perfeição, pede coragem. Coragem para continuar sendo luz quando tantos preferem a escuridão. Coragem para permanecer honestos quando a desonestidade parece trazer vantagens. Coragem para amar quando o mundo ensina a responder com dureza. Talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: não desista de ser quem eu o chamei para ser. Não permita que a maldade dos outros transforme também o seu coração. Não deixe que a injustiça faça você abandonar a justiça. Não permita que a frieza do mundo apague o amor que eu coloquei dentro de você. Senhor, eu te peço neste momento, fortalece a minha fidelidade. Quando eu sentir vontade de desistir, segura minha mão. Quando eu me sentir incompreendido, lembra-me de que tu conheces toda a verdade. Quando eu achar que minhas escolhas não fazem diferença, faz-me recordar que nenhum gesto de amor é pequeno aos teus olhos. Cura em mim o desejo exagerado de aprovação. Liberta-me da necessidade de agradar a todos.
Ensina-me a buscar primeiro o teu olhar, porque somente o teu julgamento permanece para sempre. Dá-me serenidade para continuar fazendo o bem mesmo, quando ninguém perceber. Dá-me humildade para aceitar que nem sempre serei compreendido. Dá-me paciência para esperar o teu tempo. E acima de tudo, não deixes que as dificuldades endureçam meu coração, que eu nunca responda ao ódio com mais ódio, que eu nunca devolva mentira com mentira, que eu nunca abandone a tua verdade para conquistar vantagens passageiras. Ensina-me a confiar que cada lágrima derramada por fidelidade será transformada por ti em bênção, porque tu és um Deus que vê o escondido, vês a oração feita em silêncio, vês o trabalho honesto, vês o pai que sai cedo para garantir o pão da família, vês a mãe que passa noites acordada cuidando dos filhos, vês o idoso que sofre em silêncio, vês o jovem que luta para permanecer firme na fé em meio a tantas tentações. Nada escapa ao teu olhar. E justamente por isso, Senhor, eu descanso. Mesmo sem compreender todos os acontecimentos da minha vida, escolho acreditar que tu continuas escrevendo uma história de salvação. Que eu tenha a coragem de João Batista para permanecer fiel. E que eu tenha também a confiança de saber que, aconteça o que acontecer, a última palavra nunca será da injustiça, mas do teu amor, da tua verdade e da tua vitória. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de ti as famílias, porque não existe uma casa que não carregue suas próprias cruzes. Existem pais que saem cedo para trabalhar e voltam tarde, fazendo o possível para que nunca falte o pão sobre a mesa. Muitas vezes chegam cansados, preocupados com os boletos, com o aluguel, com o remédio que precisa ser comprado, e ainda carregam o peso de achar que não estão fazendo o suficiente. Abraça esses pais, Senhor. Dá-lhes saúde, coragem e a certeza de que o amor dedicado à família jamais é perdido. Existem mães que colocam todos em primeiro lugar e quase nunca encontram tempo para cuidar do próprio coração. Mães que rezam em silêncio pelos filhos, que choram escondidas para não preocupar ninguém, que carregam saudades, preocupações e esperanças que só tu conheces. Visita cada uma delas, Senhor. Renova suas forças, enxuga suas lágrimas, faz com que sintam teu abraço exatamente onde mais precisam. Existem casais que se amam, mas já não conseguem conversar sem discutir. Outros carregam o peso do perdão ainda não concedido. Alguns vivem na mesma casa, mas sentem uma enorme distância entre seus corações. Senhor, entra nesses lares, quebra o orgulho, cura as palavras que machucaram, ensina novamente o caminho do diálogo, da paciência e da reconciliação. Existem filhos que estão longe de casa, longe da família, longe da igreja, longe de ti. Alguns partiram em busca de trabalho, outros deixaram que as decepções esfriassem sua fé. Outros ainda se perderam em caminhos que só trouxeram sofrimento. Pai amado, vai ao encontro desses filhos, onde quer que estejam neste momento, nas grandes cidades, nos hospitais, nas estradas, nos presídios, nas ruas, nos lugares onde ninguém mais consegue chegar, que o teu amor os alcance. Pensa, Senhor, naquela mãe que todas as noites olha uma fotografia do filho e pede apenas uma notícia. Pensa naquele pai que espera uma ligação que nunca acontece. Pensa naquela avó que continua rezando o terço todos os dias, acreditando que um neto voltará para os teus caminhos. Não desprezes essas lágrimas, Senhor. Transforma-as em esperança. Pensa naquela pessoa que está acompanhando esta oração ao lado de um leito de hospital. Talvez segurando a mão de alguém que ama, talvez esperando o resultado de um exame, talvez sem saber como será o amanhã. Concede-lhe serenidade, faz com que nunca lhe falte a tua presença. Recorda-lhe que, mesmo quando a medicina encontra limites, o teu amor continua agindo. Eu também quero colocar diante de ti aqueles que enfrentam doenças físicas, os que convivem com dores constantes, os que perderam a mobilidade, os que aguardam uma cirurgia,
os que fazem tratamentos longos e cansativos. Visita, Senhor, cada quarto de hospital, cada casa onde existe um enfermo, cada pessoa que hoje sente o próprio corpo mais frágil do que gostaria. Estende tua mão sobre eles, leva alívio, leva consolo, leva esperança. Mas eu quero rezar também por quem cuida dos doentes, pelos filhos que abandonaram parte da própria rotina para acompanhar os pais, pelos esposos e esposas que permanecem ao lado de quem sofre, pelos profissionais da saúde que tantas vezes escondem o próprio cansaço para cuidar da dor dos outros. Fortalece essas pessoas. Não permitas que lhes falte coragem. Senhor, coloco diante de Ti também aqueles que vivem preocupados com o sustento da família, os que estão desempregados, os que enviam currículos e não recebem resposta, os que têm um pequeno comércio e temem não conseguir pagar as despesas do mês, os trabalhadores autônomos que acordam sem saber se haverá serviço, os agricultores que dependem da chuva, os caminhoneiros que passam dias longe de casa, os vendedores que lutam honestamente pelo pão de cada dia, os aposentados que fazem contas para que o dinheiro alcance até o fim do mês, os que olham para os boletos acumulados e não sabem de onde virá a solução. Pai providente, abre portas, concede sabedoria para administrar os recursos, afasta o desespero, que nunca falte alimento sobre a mesa de quem confia em Ti. E quando a resposta não vier no tempo que esperamos, dá-nos a graça de nunca perder a esperança. Porque Tu és o Deus que alimentou o Teu povo no deserto, o Deus que nunca abandona aqueles que colocam sua confiança em Tuas mãos. Por isso, Senhor, mesmo em meio às incertezas, nós continuamos acreditando que a Tua providência chega sempre na hora certa e que nenhuma família que caminha contigo está sozinha. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que Teu Filho nos ensinou, nós voltamos o nosso coração para a mensagem deste Evangelho. João Batista nos mostrou que vale a pena permanecer fiel, mesmo quando o caminho parece difícil, que eu nunca venda minha consciência por um momento de conforto, que eu nunca troque Tua verdade pela aprovação das pessoas, que eu nunca permita que o medo fale mais alto do que a confiança em Ti, porque tudo passa, passam os elogios, passam as críticas, passam as dificuldades, mas Tua palavra permanece para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre sua casa, sobre cada pessoa da sua família, sobre cada quarto, sobre a cozinha onde tantas refeições são preparadas com amor, sobre a mesa onde a família se reúne, sobre a porta de entrada da sua casa, para que todo mal permaneça do lado de fora. Que o Senhor abençoe seu trabalho, abençoe suas mãos, abençoe seus projetos, abençoe aqueles que hoje viajarão, aqueles que permanecerão em casa, aqueles que enfrentarão uma consulta médica, uma entrevista de emprego, uma conversa importante, uma decisão difícil. Que o Espírito Santo conduza a cada passo do seu dia. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este sábado apenas fazendo pedidos. Quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela noite que passou. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pelo teto que me protegeu. Obrigado pelo café que talvez já esteja sobre a mesa. Obrigado pela água que mata minha sede. Obrigado pelas pessoas que permanecem ao meu lado. Obrigado por cada oportunidade de recomeçar. Obrigado pelas pequenas alegrias que tantas vezes passam despercebidas, pelo sorriso de uma criança,
pelo abraço de alguém querido, pela brisa da manhã, pelo canto dos pássaros, pela possibilidade de respirar mais um dia. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Recebe novamente este dia, recebe minha vida exatamente como ela está, não como eu gostaria que estivesse, mas como ela é. Recebe minhas limitações, recebe meus medos, recebe minhas dúvidas, recebe também meus sonhos, aquilo que ainda espero, aquilo que ainda estou aprendendo a aceitar. Eu te entrego tudo. Não quero carregar sozinho aquilo que pertence às Tuas mãos. Hoje escolho confiar. Hoje escolho permanecer fiel. Hoje escolho caminhar contigo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com Teu manto santo. Intercede por nossas famílias. Ensina-nos a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando não compreendemos todos os caminhos. Protege nossos lares, conduze nossos filhos, consola os que sofrem e leva cada uma de nossas orações ao coração de Teu Filho Jesus. Agora, eu quero convidar você para um momento muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente até você. Ele não vem com pressa, não vem para fazer cobranças, Ele simplesmente se aproxima. Olha nos seus olhos com infinito amor, conhece sua história inteira, conhece suas quedas, conhece suas lutas, conhece as batalhas que ninguém mais conhece. E então Ele coloca a mão sobre o seu ombro e diz com voz mansa: meu filho, minha filha, eu conheço a tua fidelidade. Nada do que você viveu passou despercebido aos meus olhos. Continue caminhando. Eu estou com você. Não tenha medo. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Se o seu coração quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Se quiser chorar, chore. Deus entende lágrimas. Deus entende suspiros. Deus entende até aquilo que nunca conseguimos dizer. Leve esta certeza durante todo o seu sábado. Quem permanece fiel ao Senhor nunca caminha sozinho. Mesmo quando o caminho é difícil, Deus continua sustentando cada passo. Se esta oração fortaleceu o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu permaneço fiel ao Senhor. Escreva com fé. E se você conhece alguém que está desanimado, enfrentando injustiças ou precisando reencontrar esperança, envie esta oração. Talvez seja exatamente o abraço de Deus que essa pessoa esperava receber hoje. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, a fidelidade pode ser silenciosa, mas jamais passa despercebida aos olhos de Deus. Evangelizar é preciso.